Olá, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que o Senhor nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui em mais um Perguntas e Respostas, dessa vez mais 3 perguntinhas aí que eu vou estar respondendo para vocês. A primeira foi da seguinte maneira: se em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17... 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz que a Escritura é suficiente para nos fazer perfeitos. Isso é a prova que só precisamos da Bíblia? Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta foi da Verusca Carvalho, né? Ela perguntou assim: a paz de Jesus, missionário. Quando eu estava no protestantismo, eles falavam que os santos eram demônios. Exemplo, Nossa Senhora Aparecida é chamada de Oxum no candomblé. Gostaria de saber sua opinião a respeito disso. Essa foi a segunda pergunta. A terceira é: olá, Daniel. Estava esta semana assistindo um vídeo de um pastor que disse que Deus mandou ele ir buscar uma alma no inferno. Então a Bíblia é contraditória? Então essas foram as 3 perguntinhas que eu vou estar respondendo aqui para vocês. Mas antes de eu responder, eu peço a você, contribua com a nossa missão com o Pix de R$1 ou R$2, quanto você puder, mas a campanha é a campanha dos R$2. Você que puder fazer um Pix, aqui está o Pix tá aí no vídeo, para você contribuir. Cada pessoa que ajuda, a gente pega o nome dessas pessoas lá nos Pix que entra e a gente coloca na nossa caixinha de oração, clamando providência sobre sua vida. Essas doações, elas servem para os nossos trabalhos caritativos e para manter a nossa missão. Para quem não sabe, nós vivemos de doações, porque o Daniel prega em vários lugares do Brasil e precisa de tempo para isso. Às vezes eu saio quinta-feira, quarta-feira, qual o patrão que vai liberar, né? Então ajude a nossa evangelização, que automaticamente você está ajudando muita gente, tá bom? Então, muito obrigado desde já, e cada pessoa que fizer essa doação, eu vou estar rezando e vai vir notícias boas para você em nome de Jesus. Muitos testemunhos, amém? Então tá aqui o Pix para você contribuir. Vamos então às respostas. Vamos começar aqui por essa. Se em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz que a Escritura é suficiente para nos fazer perfeitos, isso é a prova que só precisamos da Bíblia? Vamos ver aqui o que é que diz em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, nós católicos acreditamos firmemente na importância da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Então sabemos que na palavra de Deus há o ensinamento perfeito. Só que o católico, ele também tem por pilar a tradição da igreja e também tem o magistério da igreja. Ou seja, a fé católica, ela tem 3 pilares: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Por que que existem esses 3 pilares? Ora, a própria Bíblia Sagrada deixa claramente a existência desses 3 pilares. Você pode ver, por exemplo, em Mateus capítulo 16, do versículo 3 ao 19, lá vai falar, né, da autoridade do magistério da igreja. O Cristo deu esta autoridade ao magistério. Tudo que ligar vai ser ligado, tudo que desligar vai ser desligado. Ou seja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então aqui está a autoridade do magistério, né? E é justamente esse magistério, com esta autoridade, que decretou, por exemplo, a lista dos livros canônicos, de Gênesis ao Apocalipse. Foi a igreja quem definiu. Não existe nenhum capítulo, nem versículo na Bíblia que mencione a lista dos livros canônicos. Como foi que ela nasceu então? A igreja. A igreja foi quem disse que esses livros que estão na Sagrada Escritura são divinamente inspirados. Então,
A palavra de Deus, ela sim nos faz perfeitos, né? Mas a palavra de Deus, ela confirma a autoridade da igreja. Então veja, se eu olho para a palavra de Deus e encontro nela o ensinamento perfeito, eu vou ter que aceitar a igreja. Por que eu vou ter que aceitar a igreja? Porque também está na Bíblia, em 1 Timóteo 3,15, por exemplo, que a igreja ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Então a igreja não pode se desviar, como eu respondi nas perguntas do vídeo anterior, né? A igreja não pode se perder, gente. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. E como é que funciona a voz da igreja? Eu vou lhe explicar agora em 2 Tessalonicenses. Pegue aí a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Veja só o que diz aqui. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Aqui está dizendo de forma muito clara que existe aquilo que é escrito e existe aquilo que é falado. Então veja, não é só a escritura, é também aquilo que é dito. Dito por quem, Daniel? Pelo magistério da igreja. O magistério da igreja tem essa autoridade de interpretar a palavra de Deus, como diz no Catecismo da Igreja, no número 85. O erro do protestantismo é o seguinte: eles dizem, não, só preciso da Bíblia. Ok, você está dizendo que só precisa da Bíblia. Pois já que você diz que segue só a Bíblia, está na hora de você aceitar a igreja. Pois a Bíblia confirma a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. E que igreja é esta? É alguma igreja protestante? Não, porque naquela época não existia. A única igreja que nós vamos ter com 2000 anos de história é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E esta igreja, ela foi passando de geração em geração, que é a tradição, que é um dos pilares da fé católica, a sagrada tradição, né? Agora veja, os protestantes eles acham que a Bíblia se autoexplica. E a grande prova que a Bíblia não se explica sozinha está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Na Sagrada Escritura está escrito uma história da conversão do ministro da rainha da Etiópia, que é o eunuco. Está lá em Atos 8, do versículo 26 até o versículo de número 40. E tem uma parte desse texto que vai nos mostrar claramente o que eu estou dizendo para vocês. Veja, está lá no versículo 30 ao 31. Diz assim: Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. E perguntou-lhe, veja, o apóstolo perguntando: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Vocês percebem aqui, nessa fala, de forma muito clara, que é preciso ter alguém para explicar. É preciso ter o magistério, aqueles que têm a autoridade de ensino. E esse magistério é o Papa e os bispos em comunhão com o Papa, né? Isso, os apóstolos, por exemplo, eram os bispos. E o Papa era Pedro, primeiro Papa da igreja. Então eles tinham a autoridade de explicar a verdade. Tanto é que aqui o eunuco diz, né? Olha, não tem como eu entender, porque não tem quem me explique. O que é que o eunuco reconhece aqui? Ele diz, olha, não, vai que eu entendo tudo errado. Isso é o que acontece no protestantismo. Os textos, muitas das vezes difíceis de interpretação, o protestante vai lá, entende do jeito dele, funda uma igreja, funda outra e funda outra. Então a interpretação da Bíblia, ela não pode ser minha e nem sua. Ela é da igreja. A igreja aqui possui uma hierarquia, um magistério, né? Você vê aqui em outro texto muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu me recordo aqui de qual capítulo e o versículo. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Em Lucas capítulo de número 10, versículo 16, vai dizer assim: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja, que rejeitar a voz do magistério da igreja é rejeitar a Cristo. Então, a Sagrada Escritura aqui diz, né, em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que ela serve para exortar e tal, para que nela todo homem se torne perfeito. Ok, eu creio nisso. Mas na Sagrada Escritura também deixa claro que nós precisamos da igreja, que nós necessitamos da igreja. Só que a ideia de igreja que o protestante tem na cabeça dele é uma ideia distorcida. Ele diz assim, ó, eu sou a igreja. Em qual capítulo e versículo diz que você é a igreja? Não existe. Na Sagrada Escritura diz que nós fazemos parte da igreja, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Vivo repetindo isso. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5 e Colossenses 1, 18, que diz que Cristo é o cabeça desse corpo. Então, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Quando algumas pessoas se utilizam dessa linguagem, dizer eu sou a igreja, é para dizer que faz parte. Você quer a prova disso? Veja só aqui em Mateus capítulo de número 18. Né? Mateus 18, do versículo 15 ao 18, diz algo interessante. Diz assim: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, diz-o à igreja. Poxa, mas eu não sou a igreja? O outro não é a igreja? Se o outro fosse a igreja, ou eu fosse a igreja, com o entendimento do protestantismo, não teria essa terceira sugestão. Porque na primeira já teria acontecido a presença da igreja. Se eu sou a igreja, então veja que diz, vai você, não deu certo? Leva 2 testemunhas. Não deu certo? Leva ele à igreja. E aqui ainda diz assim, ó, diz-o à igreja. Eu tenho que falar para a igreja. E como é o falar para a igreja? É para as autoridades aqui da igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligar sobre a terra será desligado também dos céus. Então veja claramente aqui que existe a autoridade do magistério. Então, não é só a Bíblia. Existe a tradição, existe a Sagrada Escritura e existe o magistério. E eu acabei de provar para vocês aqui agora. Amém? Vamos para a segunda perguntinha. Verusca Carvalho pergunta: a paz do Senhor Jesus, missionário. Quando eu estava no protestantismo, olha só, ela já é uma ex-protestante, né? Seja muito bem-vinda à Santa Igreja Católica, filha. Eles falavam que os santos eram demônios. Exemplo, Nossa Senhora Aparecida é chamada de Oxum no Candomblé. Gostaria de saber sua opinião a respeito disso. Filha, olha, isso tem algo histórico nisso aí, que o povo do Candomblé, eles teve uma época que para enganar, né, lá atrás, na época da escravidão, para enganar os seus senhores, eles tinham imagens católicas e eles aplicavam nomes diferentes às imagens. Ou seja, eles mudavam a identidade das imagens. Então eles tinham lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas eles iam lá e aplicavam outro nome, outra divindade, e tinha aquelas imagens ali. Existe todo um argumento para isso. Não vou entrar tanto nisso aqui, porque estou resumindo aqui. Agora, vamos lá. Veja só um exemplo. Um satanista, ele usa o crucifixo de cabeça para baixo. Ele diz que a cruz de cabeça para baixo é o símbolo do anticristo. Mas sendo que quando você estuda a história do cristianismo,
você vai ver que o crucifixo de cabeça para baixo é referente ao martírio de São Pedro, que Pedro disse que não era digno de ser crucificado igual ao seu Senhor, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então a cruz de cabeça para baixo representa o martírio de São Pedro. Agora, chega um satanista e pega uma cruz de cabeça para baixo e diz que isso é o sinal do anticristo, ele mudou a identidade da coisa. Então ele começa a dizer isso e pronto. O fato de ele dizer isso vai mudar a história do crucifixo de cabeça para baixo? Não. Vai mudar na cabeça dos ignorantes, né? Então quem não tem conhecimento vai pensar que de fato a cruz de cabeça para baixo é o sinal do anticristo. Ora, o que acontece é que os satanistas pegam uma coisa, distorcem e saem falando aí mentiras. Assim é o protestantismo. Por exemplo, eles dizem que os santos são demônios porque lá no candomblé tem imagens dos santos da Igreja Católica. Ora, o fato é que qualquer pessoa pode comprar uma imagem de qualquer coisa, de qualquer pessoa, e colocar lá. A gente não pode proibir de alguém colocar uma imagem lá. Agora, o fato da imagem estar lá não quer dizer que ela seja do candomblé. E nem que ele é um demônio. Eles usam de forma distorcida. Então é muito desonesto essa visão protestante, porque, por exemplo, se você colocar no YouTube aí, pessoas do candomblé usando Bíblia, vai aparecer gente com Bíblia, né? E é interessante que muitos do candomblé usam a Bíblia protestante. E daí vai dizer agora que a Bíblia é do candomblé, que a Bíblia é do demônio, porque alguém que está no candomblé usa a Bíblia? Lógico que não vão dizer isso. Mas com os santos eles fazem isso, porque na verdade o objetivo central dessas pessoas é atacar a fé católica. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, né, de Jesus Cristo, em Lucas 11. Pegue aí sua Bíblia em Lucas 11. Lucas capítulo 11, do 15 ao 26. Olha só que texto interessante. Lucas 11, do 15 ao 26 diz assim: Mas alguns deles disseram, ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Vou pegar só esse versículo 15 aqui. O 14 ao 15. Vamos lá. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Veja que aqui teve gente dizendo assim, olha, Jesus está expulsando demônio aí por Beelzebu. Então é demônio expulsando demônio. Ou seja, eles atribuíram a Jesus a questão aqui de Beelzebu, mas o fato deles terem atribuído a Jesus faz com que Jesus esteja de fato expelindo demônios por causa de Beelzebu? Por meio de Beelzebu? Lógico que não. Então veja, é uma distorção. Disseram até com Jesus isso. Mas sabe o que é que acontece na verdade no protestantismo? Pega aí sua Bíblia em Apocalipse 13, versículo 6. Olha o que diz aqui. Apocalipse 13, versículo 6 diz assim: Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e seu tabernáculo e os habitantes do céu. Ou seja, eles blasfemam contra os habitantes do céu. Os protestantes fazem isso. Esse capítulo 3 aqui vai falar sobre as duas feras, né? Então, a besta fera aí, né, blasfema contra os habitantes do céu. Blasfema contra Deus. Olha só. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Então, quando os protestantes chamam os santos de demônios, eles estão blasfemando contra os habitantes do céu. Pecado grave. Tá bom? Vamos para a terceira pergunta, já chegando aí em 20 minutos de vídeo. Glória a Deus.
Terceira pergunta. Olá, Daniel. Estava esta semana assistindo um vídeo que um pastor disse que Deus mandou ele ir buscar uma alma do inferno. Então a Bíblia é contraditória? Querido, essa questão dos protestantes é que eles viajam realmente na maionese, né? Como diz aqui no Ceará, eles têm muitas imaginações, eles são bem férteis nas imaginações deles, e eles acabam falando coisas sem sentido. Isso é típico no meio protestante. Eu vou lhe responder pelo Catecismo da Igreja Católica, no número 1033, tá aqui, que vai falar sobre a questão do inferno. Aqui diz assim: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo, mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Aqui já citando o texto de 1 João, capítulo 3, do 14 ao 15. Continua o catecismo. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Isso está no Catecismo 1033. Então veja, quem morre e vai para o inferno está separado de Deus eternamente. Não tem como o pastor ir lá no inferno, pegar um condenado, tirar ele do inferno e colocar ele no caminho do céu. Não tem como. Por quê? Porque quem está no inferno nunca mais sai de lá. O catecismo continua. E é sempre, e é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno. O 1034 diz: Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, citando Mateus 13, do 41 ao 42. E que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41 diz isso. Então a Bíblia diz que quem vai para o inferno nunca mais sai de lá. E a doutrina da igreja nos explica isso também. Tá bom? Então isso é distorção protestante. Não tem como ir até o inferno, puxar uma alma lá de dentro. Quem está no inferno nunca mais vai sair de lá. Beleza? Galera, esse vídeo foi mais um pergunta e resposta. Estamos juntos. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo aqui, né, nesse WhatsApp que eu passo para você os valores. E você que quer fazer parte da nossa escola de pregadores, entre em contato também nesse WhatsApp aqui, que eu passo o informativo de quanto custa para você fazer parte da escola de pregadores. Lá eu dou dicas de como você montar uma pregação, como estudar para ser um pregador, até mesmo para gravar vídeo, quem sabe aí você também se tornar um youtuber católico. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua missão. Estamos juntos e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Olá, gente. Meu nome é Gilvan, sou aqui do interior do Rio Grande do Norte, cidade Pacífica, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Temos como pároco Padre Gilmar Vitor. Passando aqui para dizer que faço parte da escola de pregadores Naiote. Temos como missionário Daniel Silveira. Para mim está sendo uma experiência incrível, né? E vim descobrir tanto conhecimento para melhorar a minha pregação. E as demais alunos também creio que estão passando pela mesma experiência que eu estou. Super recomendo. Vá lá, entre no canal Daniel Silveira e faça parte desta